Muito bem, irmãos, vamos agora passar o momento da palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Se você não tem Bíblia aí, você pode acompanhar a leitura aqui no telão. Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Eu gostaria de orar nessa hora. Deus, nós mais uma vez queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer porque estamos diante da tua palavra e queremos ouvir a tua voz. Queremos, ó Deus, ouvir a tua voz mansa, suave. A tua voz, Pai, que nos conclama a vivermos uma vida conforme o teu querer. A tua voz, Senhor Santa, que suscita em nós, Senhor, um desejo de fazer a tua vontade. Queremos nesta manhã, ó Pai, ouvir essa doce voz no nosso coração, no nosso espírito. Queremos que ela venha transformar-nos, ó Deus, naquilo que a gente precisa ser transformado. Olha para nós, Deus, nesta manhã, com teu olhar de graça, com teu olhar de misericórdia. Senhor, toca nas nossas vidas, toca no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu toque. Assim, Deus, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, Jesus cura um enfermo na cidade de Cafarnaum. Eu já preguei alguns domingos atrás sobre a cura, que aconteceu lá em Cafarnaum. Eu preguei sobre a cura do servo de um centurião. O texto que o pastor João leu agora há pouco, ou se referiu agora há pouco. Mas dessa vez é a cura de um paralítico. Aquela cidade,
Cafarnaum era um tipo de quartel-general de Jesus, onde ele saía para fazer ali as suas missões, a sua pregação, as visitas, depois ele retornava para aquele lugar, estava ali ensinando uma casa, provavelmente na casa de Pedro. E naquele dia aconteceu, amados, algo curioso, né? Algo importante que eu gostaria de falar com os irmãos essa manhã para extrair algumas lições, algumas coisas que são significativas para nós nos dias de hoje. E a primeira lição que eu aprendo aqui é que a sua condição atual não determina a sua condição futura. Amém, irmãos? A sua condição atual não determina a sua condição futura. O texto, como nós podemos observar, nos conta, né, a respeito de um homem paralítico. Mas esse homem, ele não estava só. Ele não estava só. Ele estava numa maca, e a maca, ela estava sendo carregada, diz a palavra de Deus, por 4 homens. E nós podemos supor, nós podemos imaginar que esses 4 homens fossem amigos daquele homem paralítico. Fossem pessoas do seu convívio, pessoas da sua amizade. E acredita, mas que é importante pensar, é importante nós conjecturarmos, pelas próprias circunstâncias, de que aquele homem paralítico, ele tivesse os seus sonhos. Ele era um homem normal, ele só tinha a sua paralisia, então ele tinha os seus sonhos. Talvez ele tivesse ainda objetivos na sua vida. Mas ele era limitado em razão da sua enfermidade, em relação à sua condição física. E eu não sei, amados, quais eram os sonhos daquele homem. Nem sei das suas expectativas de vida que ele tinha. Mas, amados, eu tenho certeza de que muitas coisas que ele imaginava, e muitas coisas que ele sonhava em fazer, ele não poderia fazer, ele não poderia concretizar, se estivesse paralítico ali em cima daquela maca, em cima de uma cama. Nós não sabemos as razões pelas quais aquele homem se tornou paralítico. Não sabemos se foi por causa de um acidente, não sabemos se foi por causa de alguma enfermidade que causou isso, não sabemos se era uma paralisia infantil, ou se era alguma coisa de nascença, nós não sabemos, sabemos que ele era um paralítico. E o que nós sabemos é que ele era um paralítico e que estava ali naquela maca, e essa era a sua condição naquele momento. E muito mais do que nos dias atuais, amados, uma paralisia era uma condição praticamente impossível de ser revertida, né? Era uma condição impossível de se reverter. No mundo em que vivemos hoje, né, com o avanço da medicina, da ciência, do conhecimento, da tecnologia, esse tipo de condição humana é praticamente impossível de reversão. Quanto mais na época de Jesus, em que todas as coisas eram escassas ou praticamente inexistentes. E a missão de voltar a andar era uma missão que eu poderia dizer assim, impossível. A cura daquela enfermidade ou daquela condição era algo inimaginável. Era um sonho para lá de distante. Entretanto, amados, eu acredito que aquele homem, ainda que tudo conspirasse contra ele, ele mantinha a crença que a sua condição tinha uma reversão. Quando ele ouviu falar que Jesus de Nazaré estava ali, estava lá na cidade de Cafarnaum, bem perto dele, ele creu que era possível alcançar o seu sonho, era possível alcançar a realização daquilo que ele imaginava. Amados, eu quero dizer assim, não deixe que as circunstâncias da sua vida hoje determinem o que você vai ser amanhã. Amém? Não deixe, amados, que as circunstâncias da sua vida hoje, nesse momento, agora, determinem o que você vai ser amanhã.
Eu tenho a nítida consciência, amados, de que a vida não é algo tão simples de se levar. Muito pelo contrário, em certos aspectos, a nossa vida é muito complexa. Acredito que cada um de nós tem os seus planos. Eu acredito que cada um de nós aqui tem os seus sonhos, tem os seus projetos de vida, mas que ao longo dos anos vão sendo modificados, porque nós vamos tentando moldá-los segundo o nosso cotidiano. Irmão, não permita ser moldado pelas circunstâncias da vida, não permita isso. Não se deixe ser levados por elas. Se você tem um objetivo que é bom, se você tem um objetivo que é digno, que é santo, se é alguma coisa que Deus certamente aprova, então lute por elas, amém? Lute por elas. Não deixe que as circunstâncias momentâneas atrapalhem a sua vida, mudando a sua maneira de pensar, a sua maneira de idealizar, a maneira de executar as suas ideias. Não deixe que isso determine o que você vai ser. As circunstâncias da sua vida podem, amados, te enganar, podem levar você ao engano. Nós temos o costume de olharmos a situação, de nós vermos as circunstâncias e pelo nosso achômetro determinarmos o final. Minha vida era assim, eu gostaria que fosse assim, mas as circunstâncias me estão levando a pensar assim, então eu estou desistindo de algumas coisas, e então no futuro eu vou ser exatamente aquilo que eu estou projetando agora. Não precisa ser assim, meus irmãos. Observem, aquele homem paralítico em Cafarnaum, observe ele. Ele simplesmente poderia pensar que a circunstância do momento em que ele vivia, ou seja, a situação da sua enfermidade, já tinha determinado o que ele iria viver no futuro e para sempre. Ele poderia pensar assim: eu sou paralítico e vou continuar paralítico, não tem ninguém possa fazer, então eu vou continuar assim. Mas ele não fez isso, amém, irmãos? Quando ele soube que Jesus estava ali, quando ele soube que Jesus estava próximo a ele, bem pertinho dele, e que Jesus mudava a história da vida de muitas pessoas, ele não ficou preso àquele sentimento de estagnação. Ele acreditou na possibilidade de uma mudança e que o seu futuro não estava determinado. Você também crê nisso? Crê que Jesus pode alterar aquilo que talvez você mesmo já determinou para o seu futuro? Você crê que quando Jesus entra na história da sua vida, Ele pode alterar aquilo que você já determinou por conta das circunstâncias que você vive hoje e que acredita que não tem mais como mudar? Você acredita nisso, irmãos? Amém? Você acredita que Deus pode entrar na sua vida e fazer uma mudança da sua condição atual? Eu não sei qual que é a sua condição atual, mas imagine aí, e você fala assim: não tem mais jeito, eu já estou velho, né? Não tem mais jeito, minha vida eu sou assim. Aconteceu isso, aconteceram tantas coisas, não tem mais como mudar. Mas quando Jesus ele entra, quando Jesus se aproxima, Ele pode alterar a sua condição atual, para que no seu futuro não seja determinado pela sua condição presente. Amados, aquele homem tinha duas certezas. A primeira, de que ele era paralítico. Mas a segunda, que Jesus tinha poder para curá-lo. Em outras palavras, aquele homem conhecia as circunstâncias da sua vida, mas ele tinha a convicção que elas não determinariam o seu futuro. E eu gostaria que hoje você saísse daqui tendo a certeza de que o Senhor quer estar presente nos seus momentos de vida, sejam eles quais forem, e alterar o que as circunstâncias já predeterminaram para você, porque Deus pode. Então diz assim: Deus pode. Jesus pode. Ele tem poder. A segunda coisa que eu vejo e tiro como lição
desse texto que nós lemos, da cura daquele paralítico, é que amigos verdadeiros são aqueles que te ajudam. Amém? Quantos têm amigos aqui? Tem uns aqui que não levantaram a mão. Eu conheço algumas pessoas que não têm amigos, mas não é o nosso caso. E essa narrativa histórica da Bíblia nos apresenta, amados, uma gama de possibilidades, de aplicações práticas para a nossa vida do cotidiano. Uma delas é que ela nos faz pensar sobre amizades. O texto não diz que eram amigos, mas nós supomos, nós chegamos à conclusão de que eram amigos, porque quem ia pegar uma maca, né, ali com um paralítico e caminhar não sei quantos metros ou quantos quilômetros para chegar ali onde Jesus estava, num lugar muito cheio de pessoas. Acredito que eles eram amigos, e isso nos faz pensar sobre amizades. E dependendo do prisma sobre o qual nós lemos esse texto, nós podemos perguntar: para onde os teus amigos te levam? Ou também nós podemos perguntar: para onde você leva os seus amigos? São perguntas, amados, extremamente interessantes. E a primeira pergunta aqui, seja, para onde os teus amigos te levam? Ela é feita sob a perspectiva do paralítico. Dessa maneira podemos nos perguntar, como eu disse, eu tenho amigos? Quem são os meus amigos? Pense aí, quem são os seus amigos? E é importante para nós, amados, refletirmos em quais amigos, em quais tipos de amigos nós temos investido. Que tipo de amizades nós temos procurado? Para quem os nossos amigos têm nos conduzido? É para Jesus? Eles têm nos conduzido para ficarmos bem perto de Jesus, mais perto de Jesus, ou para ficarmos mais distantes dele? Será que os teus amigos seguem o mesmo padrão que os amigos daquele paralítico de Cafarnaum seguiam? É de fundamental importância, amados, para cada um de nós analisar esse aspecto. Os amigos que temos sempre trazem contribuições para nós, sempre trazem contribuições para a nossa vida, sejam boas ou sejam ruins, mas todos os amigos acabam trazendo contribuições para nós, sejam coisas que nos levam para cima ou coisas que nos levam para baixo, sejam contribuições positivas ou sejam contribuições negativas. Quem são os teus amigos e o que eles te oferecem? Eu gostaria que você pensasse nisso, que você refletisse. Você já parou, amados, para pensar nisso? Teus amigos te conduzem a um caminho de crescimento espiritual, a um caminho de maturidade espiritual, a um caminho de santidade, ou ao contrário disso, eles te encaminham para contextos pecaminosos? Jovem, onde os seus amigos têm levado você? Para qual caminho os seus amigos têm levado você que é jovem? Para as baladas? Para você beber? Fumar narguile? Para a farra? Para curtir a vida? Para onde os seus amigos têm levado você? Para perto ou para longe de Deus? E os homens? Para onde os seus amigos têm levado você? Para aquele futebol, que depois, do futebol, aí se reúne para fumar, para beber cerveja, para ficar falando de coisas que não edificam. As mulheres, para onde as suas amigas têm levado você? Suas vizinhas fofoqueiras. Para falar mal do marido, falar mal da outra vizinha. A quem e ao que os seus amigos têm te apresentado? É necessário que a gente tenha amizades sadias, com pessoas que nos levam para
com pessoas que não nos levem para ambientes de pecados, para ambientes de maledicência, para contextos totalmente contrários à palavra de Deus. Precisamos de pessoas que não nos encaminhem para conversas de baixo nível, que não nos enveredem por caminhos de morte, por caminhos de destruição. Precisamos, amados, de amigos que coloquem Deus em primeiro lugar e que nos façam desejar colocar Deus em primeiro lugar também. Eu sempre tive uma coisa na minha vida cristã, irmãos, que é sempre me aproximar daquelas pessoas que eu vejo que são mais ligadas a Deus, que têm uma intimidade com Deus. Eu quero aprender com essas pessoas. Então eu tenho colocado isso na minha vida. Eu quero estar perto de pessoas que me levam perto de Deus. Aqueles 4 amigos do paralítico o levaram para Jesus. Se teu amigo, amados, não te leva para mais perto de Deus, ele não é o teu amigo. Desculpa falar assim, mas se ele não te leva para perto de Deus, ele não é um amigo verdadeiro. Se ele não te leva a querer mais de Deus, se ele não te leva a você querer orar mais, a meditar mais na palavra de Deus, se ele não incentiva você a buscar mais as coisas espirituais de Deus, se ele não te leva para que Jesus toque em você, então você precisa reavaliar a amizade, porque este não é um amigo verdadeiro. Não é um amigo que você precisa. Meu amado, você quer um conselho? Amém? Você quer um conselho? Se você notar que as suas amizades só te incentivam ou te levam a praticar ações imorais, ações que são contra os princípios da fé cristã, se os teus amigos te incentivam a viver uma vida desregrada, uma vida cheia de devassidão, percorrida por caminhos tortuosos, você precisa fugir dessas amizades o mais rápido possível, o quanto antes. Se você não consegue influenciá-la, não deixe que ele influencie você também. Se nós queremos, amados, alcançar um nível mais elevado de vida cristã, se nós quisermos ser mais parecidos com Cristo, se quisermos ter mais experiências com Deus, é crucial nós selecionarmos as amizades certas para fazerem parte da nossa jornada. Amigos em que nós podemos confiar. E o fato é que existem muitas pessoas que não crescem espiritualmente, muitas pessoas não desenvolvem nem aumentam, a sua comunhão com Deus, porque não escolheram bem as suas amizades. Amigos que, em vez de levá-los para Deus, levam ele para muito distante da presença do Senhor. Então escolha bem os seus amigos, amém? Porque é importante, amados, é importante ter amigos. Mas é mais importante ainda ter excelentes amigos. E se envolver com pessoas que possam ser bênçãos para nós. Não o contrário, amados. Pense, os seus amigos são bênção ou os seus amigos são maldição na sua vida? Eles te ajudam ou te atrapalham na sua vida espiritual? Eles te aproximam ou eles te distanciam de Jesus? Precisamos pensar nisso. Agora, um outro aspecto muito importante desse contexto é observar o esforço dos 4 amigos para buscar a solução para o problema daquele homem. Isso tem tudo a ver com a atitude dos verdadeiros amigos. O que eu quero dizer com isso? Que amigo é aquele que te corrige e não aquele que te bajula. O verdadeiro amigo, para te ver bem, fala o que você precisa ouvir e não aquilo que você deseja ouvir. Os teus amigos verdadeiros te levam para Jesus. E para fazer isso, às vezes eles precisam te corrigir, eles precisam mostrar o caminho certo para você. Eles devem, às vezes, falar sério, mostrar os seus defeitos, mostrar os seus erros, os seus pecados, e eles fazem isso com amor, porque você precisa. Esses são os verdadeiros amigos. O verdadeiro amigo não é aquele que dá tapinha nas costas, mas é aquele que te fala a verdade com amor.
Entretanto, amados, pensando nessa questão da amizade, a segunda pergunta que esse texto da palavra de Deus suscita, ou seja, para onde você leva os teus amigos, é importante nós também pensarmos e respondermos. Você tem levado os seus amigos para Jesus? Você tem aproveitado a oportunidade que você tem de ter amigos e aproveitando essa oportunidade de você levá-los até Jesus, para que eles conheçam Jesus, para que eles sejam curados por Jesus, para que eles sejam restaurados por Jesus, para que eles sejam tocados pelo Senhor, para que eles sejam salvos por Jesus. Você tem levado os seus amigos a ter um encontro verdadeiro com Jesus? Aqueles 4 amigos levaram o paralítico até Jesus. Amados, quem são as pessoas próximas a você, que hoje precisam ser carregadas e conduzidas até Jesus? Pense aí. Quais são as pessoas, seus amigos, as pessoas próximas, que você precisa carregar para que elas tenham um encontro verdadeiro com Jesus? Pense aí. Porque todo mundo, amados, devia ter amigos de verdade. E todo mundo deveria ser um amigo de verdade. Ter amigos de verdade significa que eles vão levá-lo você até Jesus. Ser amigo de verdade de alguém é você entender que você deve levar o seu amigo até Jesus. E a terceira e última lição, para nós encerrarmos, que eu gostaria que você pensasse hoje, é que diante da crise, nunca desista na primeira dificuldade. Amém? No momento de crise, diante da crise, nunca desista diante da primeira dificuldade. Mas isso é tão comum na nossa vida, não é mesmo, irmãos? A gente se sente incapaz, a gente se sente desmotivado, incrédulo, sem forças, quando aparecem as primeiras dificuldades. Em determinados problemas que nós tentamos resolver, quando aparece a primeira dificuldade, nós já queremos desistir. Quando entramos em crise, vem a primeira dificuldade, na maior parte das vezes, nós ficamos murchos, nós murchamos, nós queremos desistir, nós falamos assim, não vai dar, não tenho jeito, eu sou fraco. O texto do Evangelho de Marcos nos diz que quando os 4 amigos do paralítico tentaram levá-lo até Jesus, pela porta da casa onde Jesus estava ensinando, aqueles homens se depararam com uma multidão de pessoas que não deixavam eles passarem. O texto não diz isso, no entanto, nós podemos deduzir que uma multidão indiferente e egoísta os impedia de passar pela porta até chegar a Jesus. Imagine, você estava lá no meio da porta, as pessoas lá, talvez na janela com a cabeçona lá, querendo ouvir o que Jesus estava falando, o que Jesus estava pregando, e chega lá uns homens carregando outro paralítico, e indiferença. Eles não deixavam. Era como se não existisse ninguém. E eu fico tentando imaginar a cena aqui, irmãos. Os 4 carregando ali o paralítico naquela maca, pedindo licença. Fala assim, por favor, pode nos dar licença. Nós temos aqui um paralítico, ele quer ver Jesus. Nós queremos levar até Jesus para que Jesus o cure. Dá licença, por favor. E as pessoas indiferentes, não abrindo espaço. Egoístas, querendo apenas ouvir aquilo que Jesus estava falando. E se acrescentarmos também a ideia de que deles terem ouvido um não frio e seco daquelas pessoas, ao tentarem ajudar aquele amigo paralítico, logo nós vamos concluir que a atitude mais óbvia deles seria a decepção, seria o desânimo, a desistência. Vamos deixar para lá, vamos deixar numa próxima oportunidade, quem sabe. Mas não foi isso que aconteceu, irmãos. E eu gostaria que vocês entendessem uma verdade. A incredulidade, ela vê obstáculos, mas a fé, ela vê possibilidades. Amém, irmãos? A incredulidade vê obstáculos, mas a fé, ela vê possibilidades.
O texto nos relata que, não conseguindo levá-los até Jesus por causa da multidão que impedia a passagem deles, aqueles 4 homens removeram parte da cobertura sobre o lugar onde Jesus estava, sobre aquela casa, e por essa abertura do teto baixaram a maca na qual se achava deitado aquele paralítico. E esta visão, amados, desses homens, essa determinação, esta ousadia, esta fé na pessoa de Cristo, ela é digna de nota. Eles estavam tão decididos e tão determinados a alcançar o objetivo deles, que aquela multidão egoísta, aquela multidão indiferente, não os impediu de tornar aquilo que eles estavam pleiteando em uma realidade: a cura do seu amigo paralítico. Uma casa típica na Palestina, nos tempos de Jesus, geralmente, dizem os historiadores, ela tinha um telhado plano, onde se podia chegar através de uma escada externa. E o telhado, geralmente, ele era coberto por uma camada de barro, apoiada por esteiras feitas de ramos de palmeiras, e sustentado por vigas de madeira. Daí nós percebemos, amado, que o trabalho deles não foi fácil. Eles tiveram que carregar o paralítico, tiveram que colocar uma escada, subir com esse paralítico pelaquela escada até o telhado. Depois tiveram que destelhar o teto da casa, o que também não deve ter sido nada fácil. E depois tiveram que descer o paralítico do teto até Jesus, muito provavelmente segurando as cordas, Então acho que amarraram 4 cordas nas 4 extremidades e foram descendo o paralítico, Logo que eu me converti, eu ouvi uma pregação, Você seguraria as cordas, Você conseguiria segurar as cordas para o seu amigo? Ou você ia roer a corda, Tem gente que não segura, tem gente que rói a corda. Mas eles ali seguraram. E com certeza eles devem ter saído daquele lugar com arranhões, com machucados, sujos, cansados. Mas todo esse esforço valeu a pena quando eles viram o amigo deles saindo dali, curado, perdoado e andando. Esse texto bíblico nos mostra que a nossa fé precisa ser ativa, que a nossa fé precisa ser eficaz. Não devemos pensar nas condições ou nas circunstâncias difíceis. Às vezes, amados, é necessário abrir espaços onde não existe para que o milagre possa acontecer. Eles tiveram que abrir um buraco, uma passagem. E se você quiser levar alguém a Cristo, para que haja um milagre, para que haja uma transformação, para que haja uma cura, uma salvação, para que haja uma restauração, uma libertação, para que haja perdão de pecados, sempre haverá um telhado disponível, quando não houver uma porta acessível. Você acredita nisso? Você crê nisso? Então aplauda o Senhor. Sempre haverá um telhado disponível, quando não houver uma porta acessível. Fé, amados, não é quando você encontra a porta aberta. Fé é quando você tem a convicção de que você vai conseguir chegar até Jesus, estando a porta acessível ou não. Fé é quando você tem a convicção de que pode ser pelo acesso mais esdrúxulo, mais inusitado, mais improvável, mas que você chegará à presença de Cristo. É bem provável que muitos dos que queriam se aproximar de Jesus naquele dia, ao chegarem na casa e virem toda aquela multidão, aquela aglomeração, desistiram e foram embora para suas casas. Mas como aquele paralítico e seus 4 amigos, nós também não devemos deixar os problemas, não devemos deixar as dificuldades, as crises, não devemos deixar os nãos que nós ouvimos das multidões nos impedir de nós realizarmos o sonho que o Senhor colocou em nosso coração. Mesmo que isso nos leve a sair do comodismo e ir por um caminho ainda mais difícil, mesmo que isso nos leve a um trabalho árduo, de subir escadas levando peso, mesmo que a gente tenha que destelhar uma casa,
ou descer uma maca com um paralítico através de uma abertura de um telhado. Devemos sempre lembrar de não desistir ou não desanimar nas dificuldades, nas crises, na multidão de pessoas indiferentes. Eu gostaria que você ficasse de pé, que você fechasse os seus olhos nessa hora. Eu gostaria de orar por você nessa manhã. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça, se concentrasse na presença do Senhor. Eu só gostaria de enfatizar aquilo que eu falei nessa mensagem agora. Não deixe que a tua condição hoje determine que você será amanhã. Se a tua condição hoje não for boa, se a condição sua hoje for aquilo que está muito distante daquilo que você e o Senhor deseja, não deixe que isso determine aquilo que você vai ser amanhã. Não deixe que isso determine aquele que você vai ser amanhã. Porque Deus tem coisas melhores para você. Deus tem grandes coisas para você. Talvez a sua condição hoje não seja essa. Não seja de ser alguma coisa além daquilo que você é. Talvez a sua condição hoje seja uma condição pífia, uma condição vexatória, não sei. Mas a coisa que eu sei é que isso não pode determinar aquilo que você vai ser. Se você crê na restauração, se você crê no toque de Jesus, se você crê no milagre que ainda está por vir, se você acredita que Deus pode transformar aquilo que você é hoje para melhor, para você ser uma nova versão de você mesmo, uma versão mais abençoada, uma versão mais santa, uma versão mais parecida com Cristo. Se você acredita nisso, então não deixe que a sua condição hoje determine aquilo que você vai ser amanhã. Mas também pense para onde os teus amigos estão te levando. É para mais perto de Deus? É para mais perto do Senhor Jesus? Ou eles estão te levando para longe dele? Para onde você tem levado os seus amigos? O único caminho que nós podemos levar os nossos amigos é para Cristo. Então pede para que o Senhor hoje te dê a oportunidade de você encaminhar os teus amigos para Jesus Cristo. É isso que eles querem, eles que estão precisando, irmãos. Talvez eles não saibam, mas eles precisam de Cristo. E talvez seja você a pessoa que vai apresentar Cristo para eles. Então, da mesma forma como que você não deve deixar que os teus amigos te levem para longe de Jesus, você tem que levar os teus amigos para bem pertinho dele. E a última coisa que eu gostaria de enfatizar é que você seja perseverante na crise e nunca desista do milagre do Senhor diante da primeira dificuldade. Que você, nesta manhã, entenda que você precisa perseverar. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, aquele milagre ainda que Jesus precisa fazer, que você seja perseverante, que você não desista diante das dificuldades. Aqueles amigos do paralítico não desistiram. Eles criaram uma solução. Que Deus coloque no seu coração a criatividade para você criar soluções para estar mais perto de Deus e para receber o milagre que Deus tem para a sua vida. Senhor, nós nesta hora queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque o Senhor nos mostra através, Senhor, desta tua palavra,
dessa narrativa, Senhor, daquilo que aconteceu ali, naquela cidade de Cafarnaum, onde o Senhor curou aquele paralítico pela insistência e pela persistência dele e dos seus amigos. Nós queremos, ó Pai, pedir que a gente consiga de verdade extrair essas lições para a nossa vida, que a gente possa ser, ó Deus, pessoas que verdadeiramente, ó Pai, encaminhem pessoas para Cristo. Não desistam, Senhor, nas dificuldades. Ah, Pai amado, que o Senhor Deus o Senhor venha nos dar, Senhor, ó Pai, o discernimento sobre as nossas amizades. Ah, Pai, nós temos amigos, mas, ó Deus, amigo verdadeiro é aquele que nos faz ficar perto do Senhor, é aquele que nos leva, Deus, para perto de Ti, é aquele, ó Deus, que nos incentiva, Senhor, a ficarmos, ó Deus, bem perto do Senhor, na Tua presença. Ah, Deus, nós temos amigos que se dizem amigos, ó Pai, mas que verdadeiramente não são, e que querem, ó Pai, ó Deus, nos desviar, querem, ó Deus, fazer com que a gente venha perder o foco, quer fazer, ó Deus, que a gente se distancie da Tua presença, ó Deus, das Tuas coisas, da Tua palavra. Nos ajuda a vencermos, ó Pai, nos ajuda a sermos fortes, ó Deus, nos ajuda, ó Pai, a criarmos, ó Deus, no nosso coração, na nossa mente, Deus. Ah, Pai amado, essa questão, Deus, de não querer isso para a nossa vida, de querer isso para a vida dos nossos amigos, de ficar bem perto do Senhor, de levarmos eles, ó Deus, à Tua presença, de levarmos, ó Deus, a Ele uma palavra do Senhor que salva, uma palavra, Senhor, que liberta, Deus. Ah, Deus, a Tua presença que traz cura, que traz, Senhor, renovação, que traz restauração, Pai, que nós sejamos, ó Deus, esses amigos, que essas pessoas tanto precisam. Ah, Deus, toca na nossa vida, no nosso coração, aumenta a nossa fé, Deus. Aumenta a nossa fé, para que a gente, ó Deus, não desista no milagre, não desista, Pai, dos sonhos que o Senhor tem colocado na nossa vida, que o Senhor tem colocado no nosso coração. Que as dificuldades, ó Deus, vão vir, as dificuldades estarão presentes, mas que a gente não desista, Senhor, que a gente seja forte, que a gente, ó Deus, tenha na nossa vida essa perspectiva de perseverar nas Tuas coisas e na Tua obra. Ó Deus, olha para nós nesta manhã, com Teu olhar de graça, com Teu olhar de misericórdia para nós. Fica conosco, ó Pai. Nos dá, Senhor, ó Deus, um restante de domingo abençoado. Que nós possamos colocar em prática, Deus, a partir de agora esta palavra. Abençoa, Deus, a nossa semana. Estende as Tuas mãos para nós. Nós precisamos, nós carecemos de Ti. E oramos nesta hora, em o nome de Jesus, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, o amor, a misericórdia de Deus o Pai, a comunhão, as consolações, o renovar do Santo Espírito de Deus, estejam sobre todos vós, e sobre todos aqueles que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, desde agora e até que Ele volte. Amém, amém, amém. Deus abençoe.